Mato Grosso tem o Pantanal, a Chapada dos Guimarães, Paraguaia, o Cerrado e a Amazônia. Tem potencial para ser um dos maiores destinos turísticos do país. Mas será que está aproveitando esse potencial? O secretário adjunto de Turismo de Mato Grosso, Luiz Carlos Nigro, é o entrevistado de nossa República de hoje. Vamos conversar sobre as ações do governo, os investimentos em infraestrutura, a qualificação profissional e o futuro do turismo no estado. Afinal, qual é o projeto? Luiz Carlos Nigro, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado aqui esse meu convite. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui junto com você, junto com sua audiência aqui, esclarecendo um pouquinho sobre o turismo do estado de Mato Grosso e diversas outras ações. Primeiro, quero te dar os parabéns por ter assumido essa pasta tão importante para o Mato Grosso. E o turismo realmente é algo que impressiona a gente e que é o potencial que o Mato Grosso tem. Claro que a gente ia desenvolver. Eu queria, aliás, a propósito disso, perguntar para você o seguinte: qual é o diagnóstico que você faz desse setor hoje em Mato Grosso? Em que nível está? É mais potencial do que turismo? Perspectiva? Ou já estamos num patamar aceitável? Mauro, eu falo muito desde o início que a Copa do Mundo foi um despertar para o turismo do estado de Mato Grosso. Porque até a Copa do Mundo, até quando o ex-governador Blairo Maggi assumiu aquele compromisso de trazer a Copa do Mundo aqui para Cuiabá e para Mato Grosso automaticamente, né? Pouco se falava de turismo, era mais as pessoas do meio que com muita dificuldade tocavam aí a área turística. Nós temos muito pouca infraestrutura, né, no estado como um todo, e muito pouco investimento. Os prefeitos, os deputados, pouco falavam de turismo, quase nós não tínhamos nada sobre turismo, né? E da Copa do Mundo para cá, a gente viu aí que virou-se a chave, né? O pessoal acordou, viu o potencial que o turismo tem para transformar vidas, transformar municípios, transformar aí regiões daquele estado, né? E a partir daí, o pessoal começou a acreditar mais no turismo, a fazer mais investimentos. Lógico, teve também a participação aí da FIT Pantanal, que a cada ano vem ficando maior, vem trazendo mais municípios, vem engajando mais pessoas, e as políticas públicas também, que mudaram significativamente nessa área. Vamos falar dessas duas coisas, que é a FIT e as feiras internacionais que você tem participado em justos anos, e qual a perspectiva sua de ampliar essas feiras, e qual que é, na sua avaliação, o resultado concreto que as feiras e as políticas públicas hoje já trouxeram para Mato Grosso. A FIT Pantanal, ela começou há mais de 30 anos atrás, lá no Hotel Fazenda Mato Grosso. Era um grupo de prefeitos da Baixada Cuiabana, né? Era Santo Antônio, Barão de Melgaço, Livramento, Cuiabá, Várzea Grande, e Nobres e Rosário Oeste, eram os municípios que participavam. Ainda nem se sabia, nem existia ainda Bom Jardim, né? Nessa época. Era só o principal nosso era Chapada dos Guimarães, que participou também da primeira FIT, e o Pantanal Mato Grossense. Nós não tínhamos praticamente mais nada nessa época, né? E de lá para cá veio crescendo, veio entendendo, cada pessoa veio entendendo sobre turismo, foi se conhecendo um pouquinho mais do estado. Até nós mesmos aqui do trem de turismo fomos nos conhecendo, fomos levando orientação, e tivemos excelentes secretários de turismo também que ajudaram a alavancar essa FIT Pantanal e levar esse conhecimento. A vinda de jornalistas nacionais e internacionais também foi muito importante nesse período, para que nós pudéssemos aí divulgar o Mato Grosso para o Brasil e para o mundo, e principalmente para os mato-grossenses, né? Essa participação nossa também, da Secretaria Adjunta de Turismo, nas feiras nacionais e internacionais, é muito importante, Mauro. Por quê? Quem não é visto não é lembrado. Então, nós precisamos muito investir em feiras, participar, porque quem é o público da feira? O público da feira nacional e internacional não é quem vai comprar o produto, são as agências de viagens, os operadores. Quem vai vender. Quem vai vender, quem vai fazer os pacotes, quem vai
operacionalizar isso nacionalmente e internacionalmente. E tanto é que nós temos um reflexo muito positivo disso em várias regiões, principalmente Alta Floresta, Pantanal, Mato Grossense. O Pantanal aí recebe uma enxurrada de estrangeiros, né? Graças a essas Você já tem feiras. contabilizado mais ou menos qual que é anualmente? Depende muito de cada região. Depende Não, eu muito estou de falando do cada Pantanal no específico. Pantanal, não, eu não tenho aqui os números específicos, né? Mas hoje nós temos ali na região de Porto e Golfo praticamente 80% dos turistas que estão lá são estrangeiros, muitos americanos e muitos europeus, principalmente, né? Quantos visitam aqui o Pantanal, quantos visitam, nós não temos ainda esse número aqui, né? Mas são dados importantes, né? Muito importantes. Provavelmente vocês vão ter que trabalhar com esses dados para poder Sim, e nós temos aí até um projeto, que é o que nós vamos realizar agora, que é junto com o Instituto de Pesquisas da FIComércio, através do novo presidente, que é o Tiano Mazaé, nós vamos montar ali uma organização para poder coletar esses números, né, de turistas estrangeiros, número de embarque e desembarque nos aeroportos. A arrecadação também é muito importante, né, porque muito se fala, eu vejo muito, se fala muito, gastou com uma festa no interior, gastou com uma feira no interior, trouxe show nas horas. Qual que foi o investimento? O que teve de retorno à cidade, né? Porque a cidade geralmente tem um retorno, né? A gente tem visto, por exemplo, Chapada dos Guimarães, tem tradicionalmente festival de inverno, depois na festas natalinas ali, que tem de ano novo, mas há uma percepção na prefeitura de Chapada, eles divulgam isso, quer dizer, que há uma arrecadação extraordinária de impostos, em função da movimentação do comércio, da rede hoteleira, enfim, do pessoal de gastronomia, dos restaurantes, e movimenta muito essa ideia. Não só isso, porque, por exemplo, quando você tem um hotel ali, você tem as pessoas que trabalham na cidade e vão trabalhar no hotel. Higienista, garçonete, garçom, camareira, serviços gerais, manobrista de carro, etc. No evento nem se fala, né? É uma quantidade de segurança, é o pessoal que cuida do artista, é o pessoal de palco, som, iluminação, e várias, os restaurantes, né? E os hotéis também, táxi, Uber, van, que a pessoa também vai de van para poder beber e voltar em segurança. Quando você tem um restaurante do hotel, automaticamente você vai ter um café da manhã, você vai comprar produtos ali da cidade, o restaurante vai comprar alface, cenoura e outras coisas ali, o hortifrutos, vai comprar da padaria o pão para poder servir o café da manhã, vai comprar do mercadinho, alguma emergência, e as pessoas vão gastar na cidade. O artesanato, guias, uma infinidade, né? Ônibus e tudo, é uma infinidade. O turismo ele movimenta 52 segmentos econômicos da sociedade. Então, por isso é tão importante quando a gente traz um evento para uma cidade e movimenta muito a cidade como um todo. Então, o evento realmente é um investimento. Miriam, você falava aí na sua primeira resposta sobre a questão de fome. Estou olhando um pouco sobre essa questão do turismo de Mato Grosso, e você admite que Mato Grosso ou não conhecia ou ainda não conhece Mato Grosso como ponto turístico, com a estrutura turística. E é verdade, a gente percebe que ainda hoje muita gente de Cuiabá não conhece o Pantanal, está sempre daqui, né? Parece que há uma falta de cultura de visita. As pessoas conhecem às vezes a Europa, conhecem o Brasil inteiro e não viajam aqui, né? Nós temos lugares incríveis, né? Campo Novo dos Parecis, tá certo, está longe, 500 quilômetros, tem que ir de carro, tem que ir de ônibus, enfim. Mas é um passeio inesquecível. E aí eu queria saber, já para a gente objetivar mais da nossa conversa, o que você pensa em fazer para promover esse turismo interno? Quer dizer, Mato Grosso já tem uma campanha, eu sei que a Secretaria de Turismo já desenvolveu, ainda há pouco período, vem desenvolvendo nos últimos anos uma campanha nesse sentido, de estimular. Mas o que é que a gente pode fazer para utilizar isso?
Mauro, assim como o brasileiro não conhece o Brasil, o Mato Grossense ele não conhece o nosso estado de Mato Grosso. São sempre regiões belíssimas, como você bem falou, né? Cáceres ali, com a dolina da Água Milagrosa, os passeios de barco, a pescaria, né? Nós temos ali a indústria de jacaré, o criador de jacaré, que você pode fazer visitação. Ao lado de Cáceres, nós temos ali Curvelândia, que é a terceira maior caverna do Brasil, né? Então, as cachoeiras do Pompai para cima, Vila Bela do Santíssima Trindade, é maravilhoso. E o Mato Grossense, infelizmente, ele não conhece aqui o Mato Grosso. Então, nós estamos trabalhando aí, assumimos a secretaria, nós vamos voltar a um projeto inicial que até o secretário Jefferson Moreno fez lá atrás, que era Mato Grosso para os mato-grossenses. Então, promovendo, junto com os empresários de cada região, tarifas diferenciadas, mais baratas, com desconto atrativo, para que o mato-grossense possa viajar dentro do estado de Mato Grosso, né? Para que ele possa realmente aí conhecer nossas maravilhas naturais. E hoje nós temos também muitas operadoras de turismo dentro aqui do estado que vendem no estado de Mato Grosso, né? Vendem Chapada, vendem Pantanal, vendem Cáceres. Cáceres tem várias operadoras de turismo, a Alta Floresta também, tem vários operadores que vendem esse produto. Então, crescendo no Velho Norte, nós também está crescendo muito essa situação da floresta, né? Mas essa região de Campo Novo dos Parecidos, Sinop também tem crescido bastante na área do turismo tecnológico, do agroturismo, né? As pessoas têm vindo aí, principalmente do exterior, a Lucas, Sorriso, o Lucas do Rio Verde, Sorriso e Canton, e Sinop está conhecendo por que nós produzimos 80, 90 sacos de soja por hectare, né? E lá eles não conseguem alcançar isso. Eles produzem lá 40, 50, e aqui nós estamos com 80, 70 sacos por hectare. Então, é um turismo também interessante. O pessoal vem muito aqui para conhecer as empresas, conhecer como funciona, né? Como que é essa riqueza desse nosso Mato Grosso. Você está falando de um nicho de turismo que é extremamente relevante, claro. Mas tem muito, né? Tem observação de aves, tem a pesca esportiva, turismo de natureza, turismo de aventura, agora etnoturismo. Então nós temos muita. Mas fechando a pergunta que tem, como é que você vai estimular? Você está pacotes especiais para quem é daqui? Pacotes especiais para o pessoal que é daqui do estado. Porque tem uma diferença, né? O cara que diz, o gringo que vem para pescar, para conhecer o Pantanal, etc. Primeiro, porque você não institui as mais caras, né? Sim. Você vai no Pantanal, você tem uma dificuldade de logística para superar, para manter o hotel funcionando, com alimentação, enfim, com toda a infraestrutura que precisa ter um hotel, né? Acaba saindo um pouco mais caro mesmo. E essa diferença pode ser administrada para o turista local? Eu gosto muito de dar exemplo, Mauro, do pacote da praia. Muitas vezes você vai entrar num site, aí tem várias operadoras grandes, né? A CVC maior, elas estão falando lá, Nordeste, 10 de R$200, R$2.000, né, por pessoa. Então, muitas vezes a pessoa pega aquele preço e faz um comparativo. Pô, mas eu vou pagar R$2.000 para ficar uma semana no Nordeste e eu vou pagar R$2.000 para ficar 3 dias no Pantanal. Tá? Só que eles esquecem o seguinte, a partir do momento que você vai para o Nordeste, incluso só passagem aérea e o hotel, com um café da manhã, mais nada. Tudo é extra, o almoço é extra, jantar é extra, se você quiser passeio de tangue é extra, se você quiser fazer um passeio de jangada é extra, o petisco, então tudo é extra, então ele não contabiliza essa parte. E aqui no Pantanal e em alguns outros destinos nossos, como é tudo longe, você tem que fazer o pacote fechado completo. Então quando você compra um pacote para o Pantanal, já vai incluso almoço, jantar, café da manhã, o transporte, que são 160 quilômetros, 100 quilômetros até Poconé, aí dependendo qual pousada você vai ter mais de um tanto, né? Você tem lá os passeios que muitas vezes já estão inclusos, passeio de barco, passeio a cavalo, uma focagem já está também inclusa dentro do pacote. Então a pessoa fala, bom, mas lá é mais caro. Não é que é mais caro, tem incluso várias outras coisas que na praia você vai gastar. Você vai gastar, não está só dentro do pacote, exatamente. Então, e a ideia nossa é justamente trazer, a ideia é trazer também
essas pessoas para conhecer e oferecer um desconto para que vocês conheçam. Então, sentar com os operadores, sentar com as empresas lá de turismo, para que nós possamos aí dar um percentual. Então, comprou a diária, de repente, incluir mais alguma coisa mais no pacote, um desconto maior, para que a gente possa otimizar períodos aí também de baixa temporada, porque assim como no Nordeste, nós temos a alta temporada e a baixa temporada. Então, quando você vai comprar também a CVC... Todo lugar, todo período do ano é bom para turismo, né? Não, tem uma época mais parada. Isso, nós estamos agora no período da alta temporada, né? Agora de junho, julho, agosto, setembro é uma alta temporada. E depois dezembro e janeiro, que é alta temporada. Depois o restante do ano é média e baixa temporada. Assim como o Nordeste. Porque é baixa temporada, quer dizer, não é impossível você fazer turismo nesse período. Não, quando eu falo baixa temporada, é que a quantidade de pessoas, turistas externo, mas o interno poderia aproveitar bem essa época. Essa é a ideia que a gente quer aproveitar, porque se o cara está aqui, é mais fácil de ir. Às vezes você não pode pegar em 2, 3 dias, ele vai de carro, volta de carro, mais rápido, né? Fácil para... Você vai para uma região de Cássio, por exemplo, no final de semana você vai conseguir curtir bem a cidade, o Pantanal, sexta, sábado e domingo, pagar os passeios, exato. Que isso aqui é bem bacana, né? Sim. E aliás, Cássio, é uma cidade maravilhosa. Trabalhar também com a familiaridade, é um público que tem um poder aquisitivo. Além disso, tem disposição, né? Tem disposição, porque antigamente você pegava uma pessoa idosa de 60 anos, era uma situação. Hoje, você falasse uma pessoa de 60 anos está extremamente ativa, 70 anos, 80 anos está ativa. Meu pai está com 83 anos e está ativo, dirige, viaja, faz tudo. Então, a melhoridade evoluiu, aumentou a melhoridade, né? Que antigamente era mais cedo, hoje você pega em pessoa tem até 90 anos, não ativa, viajando, andando, conhecendo, e nós temos que aproveitar esse ponto, porque esse público também pode ir durante a semana, né? De segunda a sexta, porque às vezes está aposentado, está tranquilo, pode ir com os netos, né? Passear, então é uma oportunidade que a gente tem. Negro, a gente vai com um pequeno intervalo, volta já. Deixa eu te falar uma coisa importante. Nem toda violência é visível. Muitas começam com controle, com isolamento, com medo constante, bem antes do primeiro empurrão, primeiro apertão, primeiro tapa. E o mais preocupante é que os primeiros sinais ainda são ignorados. A gente precisa compreender que comportamentos violentos, agressivos e possessivos não surgem do nada. Eles são aprendidos, reproduzidos e naturalizados desde cedo. Por isso, preste atenção aos sinais. Ciúme excessivo não é prova de amor. Controle não é cuidado. Afastar você da família e dos amigos não é proteção. Tudo isso pode ser o começo de uma violência que tende a crescer com o tempo. Você não está sozinho. É possível romper esse ciclo e recomeçar com respeito, liberdade e segurança. Em Mato Grosso, vítima tem voz e agressor tem rosto. Saiba reconhecer os sinais, acredite em você mesmo, procure ajuda, denuncie. Disque 180. Acredite, antes que vire silêncio. Governo de Mato Grosso. Não saia daí que a gente vai para o intervalo e volta num instante só. Agora vamos falar de um assunto muito sério. Os casos de dengue continuam sendo uma grande preocupação. Mas a gente pode mudar isso se cada um fizer a sua parte. Coloque areia nos pratinhos das plantas, elimine todos os focos de água parada, sendo limpa ou suja. Seja em garrafas, calhas, potes e mantenha limpas as caixas d'água e piscina. É sempre bom lembrar de cuidar da nossa casa, do nosso quintal e da nossa rua. E se você sentir algum sintoma, como febre alta, dor no corpo, dor ao mexer os olhos, manchas vermelhas na pele, náusea ou vômito, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo e não se automedique. Com todo mundo cuidando e se prevenindo, a gente consegue cancelar a dengue de vez. Este é um alerta do governo de Mato Grosso.
Nossa República está de volta essa semana, conversando com o secretário adjunto de Turismo de Mato Grosso, Luiz Carlos Nick, que é um empresário do setor, que é um especialista nessa área de turismo, sem contar que é um cuiabano, um mato-grossense, né, de raiz, vamos dizer assim. Apaixonado por Mato Grosso e Cuiabá. Nilo, a gente falou, eu queria detalhar um pouco mais os projetos que tem para incentivar aquele turismo mais específico. Observação de aves, por exemplo. Eu sei que tem muita gente, muito estrangeiro, que vem para Mato Grosso para observar aves, não apenas no Pantanal, mas na floresta, no Cerrado e no Pantanal. Existe algum projeto, algum pensamento seu para aproveitar esse nicho? Todos, né? A pesca esportiva, a gente falava aqui agora há pouco dessa coisa de turismo de aventura, enfim, tem público para tudo isso em Mato Grosso. Sim, com certeza. Mauro, nós temos hoje um mercado que cresce muito, que é o de observação de aves. Começou lá atrás, em Alta Floresta, que foi o pioneiro nesse mercado, né? Região Cristalina. Região Cristalina, lá do Hotel Parque Estadual Cristalino, e também ali o Hotel Cristalino Ecológico. E não é à toa que lá Alta Floresta hoje está no Wiki Aves do Google como o melhor lugar do mundo para observação de aves, né? E aí isso aí se expandiu. O Pantanal Mato Grossense também, que começou, também foi um dos pioneiros nessa questão da observação de aves com os estrangeiros, e agora está ganhando força em várias outras regiões do estado. E eu destaco aqui a São José do Rio Claro, que tem ali também um circuito de observação de aves, tem hotéis especializados nessa área, e também a Rota dos Primatas ali, que também é São José do Rio Claro, vai Nova Mutum até Sinop, com primatas ali realmente excepcionais, que só existem ali naquela região, são maravilhosos. Então, a observação de natureza realmente tem crescido muito, né? Desde que começou também, né? A observação de onça nem se fala. Hoje é um mercado aí em franca expansão. Nós temos aí uma quantidade grande de turistas todos os anos. Como eu falei para você, mais de 90% estrangeiros lá no Porto Jofre, ali no Parque Estadual Encontro das Águas do Porto Jofre, que é maravilhoso o parque, é uma coisa maravilhosa. E esses mercados, eles têm crescido cada vez mais. Você falou nos parques, você concorda que está precisando um pouco mais de infraestrutura em torno de... Vamos pegar um exemplo de Serra Ricardo Franco, o Parque Nacional Ricardo Franco, Estadual Ricardo Franco. O Estado não pode investir nessa coisa da infraestrutura, de apoio, no fomento de uma rede hospedeira, enfim, para poder valorizar mais, porque o Ricardo Franco é um negócio extraordinário também. Né? Muito, né? Em Vila Bela é muito bonito. Ali, o grande problema dos parques, aqueles que eu vejo muito, é a questão da regularização. Muitas vezes o governo lá atrás criou muitos parques, e no meu caso do Ricardo Franco, e não indenizou os antigos proprietários. Então, até hoje tem uma guerra, tem uma questão de demarcação do parque, o que é parque, o que não é parque. Então, realmente houve uma falha lá atrás quando da criação dos parques. E eu acredito muito que nós temos que ter os parques, são importantes. Tem que fazer das pessoas que têm propriedade da parceira do projeto deles, que é bom para eles também. Exatamente. O que precisa também são os órgãos ambientais flexibilizar mais. Hoje é muito difícil ver nos Estados Unidos, nós temos grandes empreendimentos dentro dos parques nacionais e estaduais. É o que mais nos Estados Unidos, as trilhas são muito bem organizadas, muito bem feitas, todas com paralelepípedo ou com concreto para evitar erosão. Quer dizer, tem um trabalho muito grande. A visitação em caverna nos Estados Unidos é uma coisa impressionante, tudo com parceria. Não é só o governo que investe, tem iniciativa privada. Então, nós temos que trabalhar muito com a concessão dos parques. Sem a concessão, o Estado não consegue fazer. E não chama o interesse de quem está lá nessa situação de... Exatamente. Precisa ter essa flexibilização das normas ambientais. Eu fico me preocupando assim, às vezes falo, tudo não pode. Só que o que acontece? Às vezes o pessoal invade, o pessoal destrói, tem a tirar madeira irregularmente. Então, precisa ter iniciativa privada junto para poder
Está junto para poder investir nos parques, cuidar dos parques, né? Ouvindo você e estou imaginando que é possível realmente, aliás, pode ser a grande solução para Fabricano Franco, para a cidadão do Pai Franco, essa parceria público-privada com um incentivo do governo, no sentido de regulamentar a legislação específica para permitir certas atividades na área turística, e que acaba reduzindo mitigando um pouco desse conflito de interesse que existe, que está lá dentro do parque, não foi indenizado e está nessa situação de ilegalidade. Eu falo assim, Mauro, o que acontece? Nós temos um problema muito sério, você lembra da onça pintada? Isso vai ter extinção, porque estão matando a onça, estão tirando o couro, estão matando a onça no gasto do gato. Jacaré teve isso. Quem que cuidou da onça pintada? Quem foi a fiscalização do governo que cuidou? Não. Hoje, quem está cuidando da onça pintada são os operadores de turismo, que estão ganhando muito mais com a visitação e com a preservação, e tem que manter preservado, do que o governo com as fiscalizações. A iniciativa privada está cuidando. Você acha que a iniciativa privada quer que jogue esgoto no rio, quer que jogue lixo? Não quer. A iniciativa privada vai cuidar, vai incentivar, vai manter os parques. Fazer uma pergunta, eu gosto exatamente disso. A sua presença no governo pode contribuir para uma abertura de cabeça nesse sentido e demonstrar essa realidade aos governantes, no caso agora, o Otaviano Pivetta, enfim, e isso virá, porque assim, me parece que precisa muito de iniciativa e conhecimento. A gente percebe que há um desconhecimento dos próprios gestores públicos, dos parlamentares de uma maneira geral, e pessoas como você podem dar uma contribuição defendendo teses como essa. É possível compatibilizar o turismo com a preservação? É possível uma política sustentável nesse sentido? Mauro, é totalmente possível, é muito importante, porque o turismo realmente ele só vai funcionar aqui no nosso estado se nós tivermos a preservação. Você vê aqui em Nópolis, ali no Bom Jardim, Rosário Oeste também, com Caxias, se nós não tivermos ali os rios preservados, não tivermos as distâncias corretas dos rios, o que vai acontecer? Você vai acabar com a história da galinha dos ovos de ouro, né? Você vai matar a galinha dos ovos de ouro. Então, nós temos ali uma região belíssima, ali em Nópolis e Bom Jardim. Os empresários ficam muito preocupados. Os empresários ficam muito preocupados com o avanço da soja, com o avanço da mineração do calcário em cima daquelas regiões. Por quê? Porque é muito frágil o ecossistema. O Pantanal Mato Grossense, os pantaneiros... Mas o turismo pode ajudar a conservar isso. Ajuda, com certeza. Os pantaneiros hoje estão muito preocupados ali com a transpantaneira, com a construção da ponte, que tem sido anunciada aí, uma ponte cruzando para ligar ali Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Eles ficam preocupados, porque a partir do momento que você liga ali uma ponte, quando aumenta o trânsito, pode aumentar a morte dos animais atropelados, vem o asfalto prejudicial, eu falo da região do Pantanal Mato Grossense, né? Não em outras regiões, mas no Pantanal tem muitos animais ali que prejudicam o meio ambiente. Nós acreditamos. Então, o pessoal fica preocupado. Então, quando a pessoa... Fica preocupado com razão, né? Com certeza. Tem que ser uma estrada parque com regras, com normas, com fiscalização. Exato. Eu não sou contra a ponte. Eu acho que essa ligação é uma ligação bacana. Desde que... Mas precisa ter o cuidado. Vamos fazer isso. Exatamente. Vamos fazer. Tem que ser estrada cercada, tem que ter as passagens para os animais passar, tanto por baixo como por cima, o telamento onde tem mais animais, ou seja, tem que ter, como manda o figurino, não está já vamos só asfaltar, não, é isso, tem que ter, principalmente no Pantanal, tem outras eu não sei nem se é o caso de asfaltar, mas que é o caso de se ter mostrar, se for uma pavimentação. Hoje a gente tem recursos tecnológicos que resolvem muita essa situação. Existem produtos que você aplica no chão, na estrada de chão, que segura como se fosse um pavimento, né? Sem precisar colocar. Então tem muita tecnologia. Eu acredito muito que o turismo ele ajuda muito a preservar. O turismo ele vai ajudar a preservar o treino turístico a partir do momento que você conseguir colocar na cabeça dos gestores aí que precisamos fazer a concessão dos parques para iniciativa privada, para ele tocar, para ele investir, para ele cuidar.
com regras, né? Alguém com regras, Não é assim. simples. O Não é ponto regra principal de fiscalização. Me parece que isso o resolve. ponto principal é esgoto e lixo, que é o ponto principal. Eu acredito que o maior prejudicial para o meio ambiente hoje é isso, né? E o uso de uma forma inadequada, né? Exato, Não preservar. um estudo de Isso. capacidade de carga, Isso. quantas pessoas podem visitar por dia, por hora, por mês. Então, tem condições, existem os mecanismos hoje. Isso já está sendo feito. Bonito, que acho que é o grande rival do nosso Pantanal aqui e tal, essa região do Brito, que é o grande rival de Nobre, essa região do Calcário. Isso é extremamente estruturada, do ponto de vista do turismo. Daqui não é uma máquina de fazer dinheiro, e é tudo muito cuidado. Essa coisa que você citou, capacidade de carga, você tem um limite de turma que entra por vez, são tantas pessoas por vez. Os guias são extremamente treinados no sentido de não permitir nenhum abuso, quer dizer, nenhum descuido com a natureza. Eu não consigo entender por que nós temos essa dificuldade aqui. Claro que existe um conflito de interesse às vezes, o agronegócio, a parte do turismo, mas é uma bobagem. Está aí, vou de novo citar Campo Longo de Parecis, com o etnoturismo, com o turismo de aventura, que está dando show numa cidade, com uma região que é produtora de soja, mas que tem essa coisa de... Nós temos condições de conviver aqui. O estado de Mato Grosso é um dos estados que mais preserva, e nós temos condições de conviver, né? É só seguir as regras. E muitas vezes, quando eu falo que o turismo preserva, é que muitas vezes você não precisa nem um fiscal da Secretaria do Meio Ambiente, ou quem opera, quem está lá, vai cuidar. Se tiver algum problema, vai conversar, não resolveu, vai denunciar. Mas tem espaço para todos. Né? Mato Grosso é grande, é rico, então temos que cuidar bem do nosso meio ambiente para que a gente possa realmente ter para as futuras gerações, né, Mauro? Nós estamos aqui, nosso mundo vai passar amanhã, a gente é passageiro, nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. A gente quer que ele tenha, com certeza, conhecer essa maravilha do jeito que a gente está encontrando hoje, né? Agora, você falou uma coisa para eles. Não tem como manter Mato Grosso 60% da sua área preservada se não tiver atividade como essa. Mas, se a gente for pensar só no soja, só no algodão, só no... Eu acho até, quer dizer, Mato Grosso é um estado extremamente privilegiado. A gente tem algo em torno de 40% pago realmente, né? Mas isso é pago com tudo, com a cidade, com as estradas, com as fazendas, com as propriedades, enfim, com tudo que é de uso humano e tal, e o resto é mata mesmo, são os povos originários, são regionais, as reservas. Então nós temos toda a condição. O grande desafio é esse. Mato Grosso não tem um ativo maior do que esse 60% de área preservada. Esse é o maior ativo que o Mato Grosso tem. Ativo econômico, ambiental, enfim, social, né? E é o que me parece que pode significar grande valorização da nossa produção agropecuária, nossa agrícola e pecuária. Você concorda com isso? Concordo. E é importante também, a partir do momento que você valoriza essas áreas de preservação e também ajuda o proprietário da área, como a gente vê hoje, a neutralização de carbono, o mercado tem crescido a cada ano para a pessoa preservar a mata original, e também o cara não vai ficar ali na fazenda dele, tendo que pagar ITR, tendo que pagar um monte de taxa, dar manutenção, cuidar de cerca, cuidar de incêndio para não pegar fogo, se ele toma multa, se não tiver uma rentabilidade ou um retorno financeiro também para ele, porque é caro você manter uma fazenda. Então, a partir do momento que você também, e a gente vê que hoje isso está crescendo, ainda timidamente, mas está crescendo. Essa questão, mas há uma tendência. É uma tendência mundial, né? Cada vez mais a gente preservar, cuidar, e a pessoa que está na fazenda receber para deixar aquela mata em pé também. Né? Porque é caro, não é barato você ter aquela área e não utilizar. Mas isso já está começando a criar uma consciência mundial nesse sentido, né? Que algumas áreas têm que ser muito timidamente remuneradas. Começando a crescer. Graças a Deus, isso aí. Mas eu acredito mesmo que o turismo, você consegue preservar a área, precisa da área preservada, você tem observação de aves, você tem observação de animais,
né? E você tem um retorno também. Então, um outro ponto também que ajuda a equilibrar e equacionar essa conta, né? Porque você não consegue ver animal sem ter a mata, sem ter a preservação. Né? Olha, eu vou precisar chamar um outro intervalo comercial, e a gente volta no instante, mas eu já quero deixar uma pergunta aqui. Tudo isso que a gente falou, a gente percebe que existe uma certa resistência dos diversos setores econômicos, né? Que defendem que a ampliação das áreas de desmatamento, ainda que seja dentro chamado desmatamento legal, aquilo que é permitido pelo Código Florestal brasileiro, mas que, de uma certa forma, também vai fragilizando e vai reduzindo esses 60% de área preservada. Tem uma resistência. Eu queria saber o seguinte: nessa perspectiva de ter uma alternativa econômica para essas áreas, não é possível mobilizar o empresário rural, o dono da fazenda, o plantador de soja? Gente, você tem esse mato aqui, vamos transformar isso aqui no ponto turístico e tal, para você ganhar dinheiro com isso também? É possível isso, mas você responde isso já já. Deixa eu te falar uma coisa importante. Nem toda violência é visível. Muitas começam com controle, com isolamento, com medo constante, bem antes do primeiro empurrão, do primeiro apertão, do primeiro tapa. E o que mais é preocupante é que os primeiros sinais ainda são ignorados. A gente precisa compreender que comportamentos violentos, agressivos e possessivos não surgem do nada. Eles são aprendidos, reproduzidos e naturalizados desde cedo. Por isso, preste atenção aos sinais. Ciúme excessivo não é prova de amor. Controle não é cuidado. Afastar você da família e amigos não é proteção. Tudo isso pode ser o começo de uma violência que tende a crescer com o tempo. Você não está sozinha. É possível romper esse ciclo e recomeçar com respeito, liberdade e segurança. Em Mato Grosso, vítima tem voz e agressor tem rosto. Saiba reconhecer os sinais. Acredite em você mesma. Procure ajuda. Denuncie. Disque 180. Acredite antes que vire silêncio. Governo de Mato Grosso. Não saia daí que eu volto no instante só. Gente, eu quero convidar você para assistir um vídeo importantíssimo sobre o combate à dengue aqui em Cuiabá e em todo o estado de Mato Grosso. Acompanhe comigo. Oi, gente, como que vocês estão? Olha só, vasilha de água parada com dengue não dá, né? Rapidinho, você dá uma geral na sua casa e se livra de qualquer possível foco do mosquito. Então anda, vai dar uma geral na sua casa, no seu quintal, no seu bairro. E olha, não é querer dar spoiler, não. É spoiler, vó. Você sabe o final do filme quando um não cuida do outro, né? Vamos fazer um mutirão e cancelar essa dengue de vez. Nossa República está de volta essa semana conversando com o Luiz Carlos Nigro, que assumiu recentemente a Secretaria Adjunta de Turismo e que é uma pessoa dedicada a essa área, é do setor hoteleiro, enfim, é um nome importante da cuiabania, importante da política local, estadual, e entende muito, muito comprometido com essa área. Eu queria que a gente respondesse aquela questão. Eu falava o seguinte: existe uma cultura, uma certa resistência ao turismo, bom, o desconhecimento, me parece, por não saber como explorar turismo em determinadas áreas, né? A gente vê, por exemplo, eu vou citar um exemplo, Chapada dos Guimarães é essencialmente turística, uma cidade que vive disso. Mas a gente vê que a estrutura, a forma como o negócio é tocado é extremamente... A infraestrutura de recepção nas cachoeiras, nos lugares, são extremamente limitados, assim. Então, você tem um restaurante muito novo, às vezes, assim, não é nem um restaurante, às vezes você encomenda a comida para alguém dar no casebrinho na beira da propriedade, cobra um valor para você entrar e tal, mas não tem essa coisa, não tem um banheiro decente, não tem um chuveiro, enfim, tem uma série de situações que a gente percebe que falta investimento para mobilizar mais gente. E aí eu estou perguntando sobre essa resistência, sobre essa cultura de outras coisas dão dinheiro e o turismo não dá. É
possível virar esse jogo? Com certeza é possível. Infelizmente, nessa parte, como eu falo, né, o governo ele pode agir até a porteira do empreendimento. Da porteira para dentro, aí já é responsabilidade do empresário. Você não acha que falta linha de crédito, falta incentivo, falta orientação? Vamos pegar aí um SEBRAE focado no turismo, que pegasse o proprietário. Você vai ver vários atrativos lá em Chapada, estou usando o exemplo de Chapada, porque ele é bem fácil de visualizar. Tem vários atrativos que você chega lá não tem infraestrutura nenhuma. Uma parte porque está dentro do parque, né? Aí lá não pode mexer. Outra, aquilo que está fora do parque, no todo, mais distante do parque, quase não tem. Né? Nós temos o Rio da Casca ali, 40 quilômetros da cidade, estou dando um exemplo, que tem lugares belíssimos, né? Mas a estrutura para passar um dia lá, zero. Então, como eu falei, o governo ele pode ir até a porta do empreendimento, da porta para dentro já seria a responsabilidade do empresário. E aí, como você falou, Mauro, existem várias linhas de crédito, o governo do estado, ele viabiliza através do Desenvolve Mato Grosso, uma das menores taxas de juros hoje do Brasil, 5% ao ano, né? Onde que você consegue um dinheiro emprestado para a área de turismo nesses patamares, né? Nós temos o SEBRAE, temos o SENAC para capacitação. Eu falei até o SENAC, mais especificamente, para capacitação empresarial, que é um órgão espetacular na questão de organização de empresa. Muitas vezes é a falta de iniciativa realmente do empresário, porque muitas vezes tem muito empresário aí que se acha aí professor de Deus, né? E acha que o negócio dele tá bom, ele que entende, ele sabe de tudo, e nem procura evoluir, não procura melhorar, nem procura entender o que está acontecendo, como está o mercado, né? E muitas vezes a gente vê o cara só reclamando, o mercado está ruim, o mercado está ruim, mas não é o mercado que está ruim, é o produto dele que não está adequado ao mercado. E o mercado evolui a cada tempo, o mercado evolui a cada tempo. E hoje, Mauro, nós não estamos mais concorrendo só com o Mato Grosso ou com o meu vizinho. Às vezes o cara está preocupado ali, estou preocupado com o meu vizinho melhorou. Não, nós estamos hoje conquistando turista no mundo inteiro. Então, se aqui não for bom, como você falou, né? Nós temos aqui bonito em Mato Grosso do Sul. Então, se aqui não tiver bom, não tiver atrativo, bom, bem organizado, com os equipamentos novos, estruturados, o cara vai para Bonito, vem para Bom Jardim. Se o cara tem Chapada dos Veadeiros, tem inúmeras chapadas no Brasil inteiro, não vem para Chapada dos Guimarães. Pantanal é só nosso, mas nós temos ali Mato Grosso do Sul. Se aqui não tiver bom, que aliás, é estruturado. Sim, é outra coisa. Então nós temos aí que evoluir essa parte. Os empresários precisam entender que precisa crescer, precisa procurar recursos, melhorar seu empreendimento, evoluir no seu empreendimento, comprar ar-condicionado de split, comprar TV, agora são as TVs inteligentes, Smart TV, tem que trocar a cama a cada 5 anos, a cama hoje não é mais igual a cama de antigamente, você comprava uma cama e usava a vida inteira, hoje você compra um colchão de 5 anos e ele está velho, você tem que trocar na hotelaria isso, você tem que investir em serviço, em capacitação do meu funcionário. Muitas vezes o empresário também não investe na capacitação. Para que eu vou treinar? Eu vou treinar, aí vem o outro cara e rouba meu funcionário. Mas se você não treinar, você vai ficar ruim. E a partir do momento que você treina, você consegue manter o seu funcionário lá, porque ele está evoluindo. Então precisa muito do empresário trabalhar essa parte, não. E o que a gente vê muitas vezes o empresário acha que sabe tudo, acha que está bom, e ele não percebe que o mercado vai muito dinâmico. Ele é dinâmico, hoje está muito rápido. A cada 5 anos muda tudo. Eu falo, ele tem menos até, né? Você olhava 5 anos atrás, você tem que trocar a televisão de tubo pela televisão de tela plana. Hoje você está tendo que trocar, não deu nem 5 anos, você tem que trocar a TV de tela plana para a TV Smart, senão o hóspede não fica mais no seu hotel. Ele quer ter Netflix, quer ter a internet. Se não tiver internet boa no seu hotel, o hóspede não fica. Né? Se não tiver um ar-condicionado, era de gaveta, de janela, né? Que ficava aqueles ar dentro do buraco. Ou se não tiver um ar de split, o cara não vai ficar com você. Se o hotel não estiver bem localizado, estiver limpo, se não tiver uma camareira bem treinada para limpar o apartamento, o hóspede não vai ficar no seu hotel. Ele vai procurar outro local, outro destino. Né? Então, isso é importante, essa capacitação dos empresários. Eu gosto muito de falar que Gramado, Canela é um exemplo hoje para o Brasil.
Mas quando você olha, eles estão há 60 anos trabalhando nisso. Nós estamos de 2014 para cá que a gente acordou. Lá, mas a gente tem na escola já pronta, né? Sim, tem que aproveitar disso. E nós temos que ir lá no empresário, tem que ir lá a ver, conhecer como está funcionando lá e repetir. A gente não precisa inventar a roda, irmão. A gente tem que copiar boas ideias, bons exemplos, boas ideias. A gente copia e traz aqui para Mato Grosso. Né? Então, são poucos que inventam alguma coisa nova. Nós temos que copiar o que é bom. Né? Não é vergonha nenhuma nisso ir lá e aprender. A gente olhar, puxa, lá na minha pousada eu faço errado, olha, no meu operador turístico estou fazendo errado. Dessa maneira eu vou fazer igual o gaúcho está fazendo aqui. Então, é isso que precisa. O empresário também se envolver desse sentimento de viajar, investir também em publicidade. Muitas vezes fala, meu movimento está fraco, mas você investe em mídia, você faz um patrocínio no Instagram, faz um patrocínio no site. Quer dizer, o cara quer que o hóspede apareça lá. Como que ele vai conhecer? Então, precisa investir também em publicidade, né, nos sites hoje, nos meios de comunicação. E os influenciadores, né? Muitas vezes posso não ter dinheiro para contratar um grande, mas eu tenho para contratar uns 30 mil seguidores, 50 mil seguidores, e já é um impacto. Que traga 5 mil pessoas, né? Exato. Mas olha, deixa eu aproveitar essa exposição sua, porque eu vejo assim, nós temos primeiro assim, saber se nós temos uma política de vender Mato Grosso fora. Por exemplo, Nordeste, ele se vende no Brasil inteiro. Não tem uma agência, não tem um estado, uma cidade que não tenha algum tipo de promoção, seja pela internet, seja pela televisão, pelo rádio, tem propaganda, está difundido o tempo todo os passeios. Ou através dessa agência, ou através da vida hoteleira, enfim. Então, o Nordeste é um destino que o Brasil inteiro conhece. Né? É diferente do Mato Grosso, do nosso Cerrado, do nosso Pantanal, da nossa Amazônia. Embora a gente tenha uma riqueza fantástica, né? Importantíssima, diferenciada, né? Que é um lugar que não tem ecossistemas, que não tem... enfim, regiões muito distintas dentro do mesmo território. Né? E eu te falo, olha, o Nordeste, vou contar uma historinha para vocês. Gramado, Canela, o Nordeste também tem uma história muito interessante. Você lembra antigamente, lá atrás, você é mais ou menos da minha idade, né? Seus 50 e poucos anos, você lembra do Nordeste como que era, né? Era muita fome, caatinga, o pessoal, as frentes de trabalho que tinha no Nordeste, né? Para construir açude. Teve até um movimento lá atrás para separar o Nordeste do resto do país, porque lá não trazia riqueza para o país, o Sul que sustentava o Nordeste. Você lembra dessa época, né? E o Nordeste revolucionou isso através da indústria, que aumentou bastante lá a questão dos portos, e principalmente o turismo. O turismo hoje do Nordeste é muito forte. Os investimentos que são feitos no Nordeste hoje é principal negócio. As secretarias e os governos estaduais, quando falam de turismo, eles não pensam duas vezes em investir em turismo de feira, participação de feira nacional, internacional. Você vai em todas as feiras internacionais. Mídia, da Embratur, que a Embratur participa, mídia. Você entra nos aeroportos de São Paulo, tem lá visita em Nordeste, visita Ceará, visita não sei o quê, visita tal coisa. Eles têm publicidade no Brasil inteiro. E é um plano nacional, é do governo, né? Não é uma agência. É de governo, por quê? Porque visita Alagoas, visita. Você vai na Europa, em Portugal, principalmente, tem quantidade de propaganda, de outdoor, tudo lá. Eles não pensam duas vezes na hora que fala turismo é investimento. Né? E muitas vezes, aqui nós ainda temos um pouco de dificuldade quando se fala de turismo, quando se fala de participar de feira, né? Se vê como uma despesa. E não é. Né? É importante a participação. Se não fossem as feiras internacionais, hoje nós não teríamos o que temos em Porto Jovem, nós não teríamos o que temos hoje em Alta Floresta, essa quantidade de turistas. Mato Grosso não seria. Porque o Dante investiu muito naquele Mato Grosso, a hora que investiu, saiu vendendo Mato Grosso para o Brasil e para o mundo. Mato Grosso se tornou hoje graças à publicidade que Dante fez.
lá atrás, e muitas indústrias vieram desde aquela época. Não só publicidade, mas de políticas públicas, às vezes está acontecendo. Também. O algodão desenvolveu por isso, né? Uma série de agroindústria também que nasce daí. Né? Sim. Enfim, eu queria perguntar o seguinte, nessa iniciativa complexa, quando o nosso aeroporto melhorou muito, a gente sabe que desde a concessão da reforma, o nosso aeroporto é muito simpático, né? Não é um aeroporto do país, não é, né? Não tem um volume de passageiros tão grande, mas é um aeroporto simpático, acomoda as pessoas, agradável, está funcionando finalmente. Não, realmente. E eu queria saber o seguinte, afinal, nós tem a tal da internacionalização do aeroporto, toda aqui tem operações de para a gente viajar. Eu quero vir daqui de Cuiabá para o Peru, para o Chile, para qualquer lugar, ou quero vir do Chile para conhecer o Pantanal. Como é que faz esse voo direto? Porque tudo nós temos que ir no Rio de São Paulo, ou Brasília, ou Rio de Janeiro, passa por cima e para voltar. Essa coisa não vai acabar nunca. É falta de gente, de passageiro? Não, o que aconteceu é o seguinte, nós tínhamos até um incentivo que o governo do estado pegou um incentivo fiscal para as companhias aéreas, para eles trabalharem nisso, para poder fazer um voo internacional, mas infelizmente, quando nós conseguimos um voo internacional com a Azul, entrou a pandemia. A pandemia desestruturou muitas companhias aéreas do Brasil, É verdade. Agora que a Azul entrou numa recuperação judicial, a TAM foi comprada pela Latam Internacional, a Gol está passando por uma dificuldade tremenda também, né? Então, esse ano está sendo o ano da recuperação das companhias aéreas. E nós já estamos trabalhando, o secretário César Miranda trabalhou também nesses últimos 8 anos, tentando aí trazer um voo, né? Mas teve essa dificuldade das companhias aéreas. Agora nós temos um compromisso do presidente da Azul para que nós tenhamos um voo internacional. Ele veio aqui a Mato Grosso, entre os 5 diretores, se reuniu com o governador da Pivete e deu a palavra dele que ano que vem ele vai mobilizar esforços para nós termos aí o primeiro voo internacional saindo aqui de Várzea Grande, né? Ele fala Várzea Grande, não é Cuiabá, o aeroporto de Várzea Grande. Então, se não possível, disponibilizou. É tudo a mesma coisa, né? Vamos falar, são 2 cidades irmãs, quer dizer, e essa coisa já está incorporada na cultura nossa, né? O aeroporto é de Cuiabá, está em Várzea Grande, mas é de Cuiabá, é de Mato Grosso. Né? E ele disponibilizou e vai trabalhar também lá dentro do Brasil para poder fazer esse voo Cuiabá-Santa Cruz, o Cuiabá ou também Cuiabá para Orlando, na Flórida, que são os 2 destinos hoje que tem a maior procura aqui na região. Né? E Santa Cruz e La Serra hoje, a região de Santa Cruz, que ali vamos falar, a grande Santa Cruz, tem 3,5 milhões de habitantes, mais que o estado de Mato Grosso, tem um aeroporto só na cidade de Santa Cruz, isso. Né? É como que a gente fala, grande Cuiabá, a Baixada vai em Cuiabá. Isso, então ali a Baixada Cuiabá, lá tem Santa Cruz, tem 3,5 milhões de habitantes, mais que o estado inteiro de Mato Grosso. E lá tem um aeroporto internacional, tem voos diários pela Europa, para os Estados Unidos e para todas as cidades da América do Sul. Só a saída para lá já 40 minutos de voo, Cuiabá, Santa Cruz, e a gente já pode ir para qualquer lugar do mundo. Em vez das 2 horas para São Paulo. Em vez de 2 horas para São Paulo, passar mais 2 horas de volta aqui de voo, né? Porque quando a gente vai para os Estados Unidos, principalmente passa por cima de Cuiabá, literalmente. A gente falava sobre há pouco tempo. Em das décadas da frente, eu falava muito disso, escrevia muito sobre isso, sobre a ditadura do Atlântico, defendendo essa saída pacífica. Como todos nós, de uma certa forma, queríamos um caminho que nos libertasse assim, do isolamento. Hoje não precisa mais, porque a gente já tem a gente conseguiu superar essa fase, o desenvolvimento chegou de uma maneira bem consolidada, mas ainda a gente vive, do seu ponto de vista aéreo, com essa dependência da São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ainda. Agora está começando Brasília, mas é muito interessante isso, porque vai facilitar muito a questão do voo para nós, e não só para o Cuiabá poder viajar, como também os voos internacionais dos estrangeiros virem para Mato Grosso, conhecer Mato Grosso, porque nós somos um público muito interessante,
que visita lá Machu Picchu e que também é um público que gosta. Ver o Brasil, pensa no Brasil. Né? Estaria mais fácil para eles virem aqui a Santa Cruz, Cuiabá, para sair para o Pantanal, para Florença, Camargo. Meu querido amigo Luiz Carlos Negro, obrigadíssimo por sua participação aqui no programa. Foi um papo maravilhoso, cria um ânimo, uma expectativa boa. Eu tenho certeza, com a sua competência, com o seu trabalho, vai ajudar muito o governo do Estado a desenvolva mais e melhor essa atividade de turismo. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui, prazer sempre estar com você. Você também é muito bom, passou rápido, né? Foi um entrevistador, é bom, passa rápido, a gente conversa, um bate-papo interessante. Eu sou entusiasta de turismo, acredito muito que o turismo tem condições de cuidar de muitos mato-grossenses. É uma indústria que não polui, não solta fumaça e tem tudo aí para crescer no estado, de levar emprego e renda para a grande maioria dos mato-grossenses. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Semana que vem tem uma outra entrevista tão interessante quanto essa. Eu aí com o Luiz Carlos. Não perca, conto com a sua audiência.